Olá, fraterno a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo da principal obra da codificação espírita, o mesmo é dizer, o Livro dos Espíritos. E para quem nos acompanha habitualmente nesta humilde tarefa, bem como para quantos nos seguem nas redes sociais, e em nome do Grupo de Estudos Espíritas Isabel de Aragão, recebam a nossa gratidão. Bom, como já referimos, o Livro dos Espíritos é a principal obra da codificação. A partir dela se estruturaram as restantes obras e José Herculano Pires, um dos seus tradutores, em sua introdução, fez considerações enriquecedoras sobre os temas nela abordados, lembrando que sua estrutura coloca este livro entre os tratados filosóficos e seu conteúdo se relaciona com todos os aspectos fundamentais do conhecimento, em suas vertentes científica, filosófica e religiosa. Vamos começar o estudo de hoje dando continuidade ao tema o problema religioso, que começámos já a abordar na live anterior, e nos diz a este respeito Herculano Pires. Descartes dizia que Deus está na consciência do homem como a marca do obreiro na sua obra. Os espíritos confirmam esse princípio, mas vão além, mostrando que a marca do obreiro está em todas as coisas, na natureza inteira. A negação de Deus é, para o espiritismo, como a negação do sol. O ateu, o descrente, não é um condenado, um pecador irremissível, mas um cego, cujos olhos podem ser abertos e realmente serão. Porque Deus é necessariamente existente, segundo o princípio cartesiano. Nada se pode entender sem Deus. Ele é o centro e a razão de ser de tudo quanto existe. Tirar Deus do universo é como tirar o Sol do nosso sistema. Simples absurdo. Mas, pelo facto de não ter a forma humana, de não se assemelhar ao homem tocante à constituição física deste, não se segue que Deus esteja distante do homem e indiferente a ele. O Deus espírita se assemelha ao aristotélico, pelo seu poder de atração, mas se afasta dele quanto à indiferença em relação ao cosmos. Porque Deus é providência, Deus é amor, é o Criador e o Pai de tudo e de todos. O universo se define por uma tríade semelhante às tríades druídicas: Deus, Espírito e Matéria. Vemos isso no item 27, quando Kardec pergunta se existem dois elementos gerais, o espírito e a matéria, e os espíritos respondem: sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. A matéria, porém, não é só o elemento palpável, pois há nela o fluido universal, o seu lado fluídico, que desempenha o papel de intermediário entre o plano espiritual e o propriamente material. Diante dessa concepção surge um problema de ordem teológica e escriturística. Se Deus não se assemelha ao homem, como entender-se a passagem bíblica segundo a qual ele criou o homem à sua imagem e semelhança? A explicação vem no item 88, quando Kardec pergunta pela forma do espírito, não daquele que ainda está revestido do corpo espiritual ou perispírito, mas do espírito puro. Vejamos a pergunta e a resposta. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? E a resposta: aos vossos olhos não, aos nossos sim. Eles são, se o quiserdes, uma flama, um clarão ou uma centelha. Como se vê, o homem, na sua essência, naquilo unicamente em que ele pode assemelhar-se a Deus, não é um animal de carne e osso, nem mesmo uma forma humana em corpo espiritual, mas uma centelha etérea. Foi assim que Deus o fez à sua imagem e semelhança. Colocando o problema fundamental de Deus e da criação, o Livro dos Espíritos entra pelo controvertido terreno da destinação humana.
Sua concepção deísta do universo é necessariamente teleológica. E aqui, segundo Platão e Aristóteles, teleologia refere-se ao estudo das finalidades do universo. Tudo avança para Deus, do átomo ao arcanjo, como vimos no item 540. E à frente dessa marcha, no plano terreno, encontra-se o homem. Vemo-lo numa escala evolutiva, na terra como no espaço, do imbecil ao sábio, do criminoso ao santo. A escala espírita, que começa no item 100, nos oferece uma visão esquemática dessa escada de Jacó que vai da terra ao céu. O estudo da progressão dos espíritos, que começa no item 114, nos mostra a necessidade do esforço próprio para que o espírito se realize sempre a si mesmo, revelando-nos ao mesmo tempo o papel da providência, sempre amorosamente voltada para as criaturas. No estudo sobre anjos e demónios, que se inicia no item 128, defrontamo-nos com um debate teórico sobre passagens evangélicas. O problema da justiça de Deus é equacionado à luz dos ensinos de Cristo, no seu verdadeiro sentido. A seguir, o Livro dos Espíritos trata da encarnação dos espíritos e da finalidade da vida terrena. Combate o materialismo, mostrando a sua inconsistência. Não são os estudos que levam o homem a ele, não é o desenvolvimento do conhecimento que o torna materialista, mas apenas a sua vaidade. É o que vemos no item 148. Que diz: não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Kardec corrobora a tese dos espíritos. O materialismo é uma aberração da inteligência. É o que nos diz no início do seu comentário. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem nos seres orgânicos nada mais que a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. E assim prossegue o livro. Todo ele impulsionado pelo sopro do espírito, impregnado pelo sentimento religioso e, mais particularmente, pelo sentido cristão desse sentimento. Quando, no item 625, Kardec pergunta qual o tipo humano mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, a resposta é incisiva. Voyez Jesus. Vede Jesus. E Kardec comenta: Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. A religião espírita se traduz em espírito e verdade. O que interessa a Deus não é a precária exterioridade dos rituais e do culto convencional, quase sempre vazio. É o pensamento e o sentimento do homem. A adoração da divindade é uma lei natural, quanto a lei de gravidade. O homem gravita para Deus como a pedra gravita para a terra e esta para o sol. Mas as manifestações exteriores da adoração não são necessárias. No item 653 vemos a clara resposta dos espíritos a respeito. A verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que o Mestre vos observa. A vida contemplativa é condenada porque inútil, e assim também a monacal, pois Deus não quer o cultivo egoísta do sentimento religioso, mas a prática da caridade, a experiência viva e constante do amor através das relações humanas. O Livro dos Espíritos não deixa de lado o problema do culto religioso, que necessita manifestar a sua religiosidade. Essa manifestação se verifica nas formas naturais de adoração, uma das quais é a prece. Pela prece, o homem pensa em Deus, aproxima-se dele,
põe-se em comunicação com ele. É o que vemos a partir do item 658. Pela prece, o homem pode evoluir mais depressa e levar-se mais rapidamente sobre si mesmo. Mas a prece também não pode ser apenas formal. Por ela podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer a Deus, mas desde que o façamos com o coração e não apenas com os lábios. Temos assim a religião espírita, que mais tarde se definirá de maneira mais objetiva ou direta em o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma religião psíquica, como a chamou Conan Doyle, equivalente à religião dinâmica de Bergson. No capítulo 5º da conclusão, Kardec afirma: o Espiritismo é forte porque se apoia nas próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e recompensas futuras, e porque, sobretudo, mostra essas penas e recompensas como consequências naturais da vida terrena, oferecendo um quadro do futuro em que nada pode ser contestado pela mais exigente razão. Enfim, religião positiva, baseada nas leis naturais, destituída de aparatos misteriosos e de teologia imaginosa. Para completar o quadro religioso de O Livro dos Espíritos, temos ainda o capítulo 12º do livro 3º e todo o livro 4º. No capítulo referido, Kardec trata do aperfeiçoamento moral do homem, encara os problemas referentes às virtudes e aos vícios, às paixões, ao egoísmo, define por fim o caráter do homem de bem e conclui com uma mensagem de Santo Agostinho sobre a maneira de nos conhecermos a nós mesmos. No livro 4º temos um capítulo sobre as penas e gozos terrenos, que é um código da vida moral na Terra, verdadeiro catecismo da conduta espírita, e um capítulo sobre as penas e gozos futuros, sobre as consequências espirituais do nosso comportamento terreno. E José Herculano Pires, tradutor desta obra, conclui da seguinte maneira esta introdução, que foi por si redigida por ocasião da edição especial da LAC, da Livraria Allan Kardec, editora do Brasil, comemorativa do centenário de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1957. E nos fala de estudos futuros. Este, em linhas gerais, o livro que a 18 de abril deste ano, 1957, completou 100 anos e cujo primeiro centenário foi celebrado em todo o mundo civilizado pelos adeptos do Espiritismo. Sua estrutura, como se vê, o coloca entre os tratados filosóficos e seu conteúdo se relaciona com todos os aspectos fundamentais do conhecimento. Sua simplicidade aparente é tão ilusória como a de superfície tranquila de um grande rio. Como no discurso de método de Descartes, a clareza do texto pode enganar o leitor desprevenido. As coisas mais profundas e complexas aparecem na linguagem mais direta e simples, e a compreensão geral do livro só pode ser alcançada por aquele que for capaz de apreender todos os nexos entre os diversos assuntos nele tratados. Até hoje, 100 anos depois de sua publicação, o Livro dos Espíritos vem sendo lido e meditado no mundo inteiro, mas pouco se tem cuidado de analisá-lo em suas múltiplas implicações e em sua mais profunda significação. Acreditamos que o segundo século do Espiritismo, que se iniciou este ano, será assinalado por uma atitude mais consciente dos próprios espíritas em face deste livro e que estudos futuros virão revelar, cada vez de maneira mais clara, o seu verdadeiro papel na história do conhecimento. Para concluir, lembremos que Sir Oliver Lodge, o grande físico inglês, uma das mais altas expressões de cultura científica do nosso tempo, considerou o Espiritismo, no seu livro sobre a imortalidade pessoal, como uma nova revolução copérnica. E Leon Denis, o sucessor de Kardec,
legítima expressão da cultura francesa, proclamou no Congresso Espírita Internacional de Paris em 1925 e no seu livro Le Génie Celtique et le Monde Invisible, de 1927, que o espiritismo tende a reunir e a fundir, numa síntese grandiosa, todas as formas do pensamento e da ciência. Bom, e a partir de agora vamos analisar a introdução de Allan Kardec. E vamos para o primeiro tema, Espiritismo e Espiritualismo. E nos diz: para as coisas novas, necessitamos de palavras novas, pois assim o exige a clareza de linguagem, para evitarmos a confusão inerente aos múltiplos sentidos dos próprios vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm uma significação bem definida. Dar-lhes outra, para aplicá-las à doutrina dos espíritos, seria multiplicar as causas já tão numerosas da anfibologia. Anfibologia significa a disposição das palavras de modo a poder-se-lhes atribuir mais de um sentido. E continuando. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si mesmo alguma coisa além da matéria é espiritualista, mas não se segue daí que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregaremos para designar esta última crença as palavras espírita e espiritismo, nas quais a forma lembra a origem e o sentido radical e que por isso mesmo têm a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando para espiritualismo a sua significação própria. Diremos, portanto, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou, se quiserem, os espiritistas. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, liga-se ao espiritualismo, do qual representa uma das faces. Essa a razão porque traz sobre o título as palavras filosofia espiritualista. E agora analisando os temas alma, princípio vital e fluido vital. E vejamos o que nos diz Allan Kardec. Há outra palavra sobre a qual igualmente devemos entender-nos, porque é uma das chaves de toda a doutrina moral e tem suscitado numerosas controvérsias por falta de uma acessão bem determinada. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada qual faz desse vocábulo. Uma língua perfeita, em que cada ideia tivesse a sua representação por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Segundo uns, a alma é o princípio da vida orgânica material. Não tem existência própria e se extingue com a vida. É o puro materialismo. Nesse sentido, e por comparação, dizem de um instrumento quebrado que não produz mais som, que ele não tem alma. De acordo com esta opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal de que cada ser absorve uma porção. Segundo estes, não haveria em todo o universo senão uma única alma, distribuindo fagulhas para os diversos seres inteligentes durante a vida. Após a morte, cada fagulha volta à fonte comum, confundindo-se no todo, como os córregos e os rios retornam ao mar de onde saíram. Esta opinião difere da precedente, em que, segundo esta hipótese, existe em nós algo mais do que a matéria, restando qualquer coisa após a morte.
mas é quase como se nada restasse, pois não substituindo a individualidade, não teríamos mais consciência de nós mesmos. De acordo com esta opinião, a alma universal seria Deus e cada ser uma porção da divindade. É esta uma variedade do panteísmo. Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte. Esta concepção é incontestavelmente a mais comum, porque, sob um nome ou outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra em estado de crença instintiva e independente de qualquer ensinamento entre todos os povos, qualquer que seja o seu grau de civilização. Essa doutrina, para a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas. Sem discutir o mérito dessas opiniões e não considerando senão o lado linguístico da questão, diremos que essas três aplicações da palavra alma constituem três ideias distintas que reclamariam cada uma um termo diferente. Essa palavra tem, portanto, significação tríplice e cada qual está com a razão, segundo o seu ponto de vista, ao lhe dar uma definição. A falha se encontra na língua, que não dispõe de mais de uma palavra para três ideias. Para evitar confusões, seria necessário restringir a acessão da palavra alma a uma de suas ideias. Escolher esta ou aquela é indiferente, simples questão de convenção, e o que importa é esclarecer. Pensamos que o mais lógico é tomá-la na sua significação mais vulgar, e por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que existe em nós e sobrevive ao corpo. Ainda que este ser não existisse e não fosse mais que um produto da imaginação, seria necessário um termo para designá-lo. Na falta de uma palavra especial para cada uma das duas outras ideias, chamaremos princípio vital. O princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas ao homem. A vida, podendo existir, sem a faculdade de pensar, o princípio vital é a coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em dadas circunstâncias. Segundo outros, e essa ideia é a mais comum, ele se encontra num fluido especial, universalmente espalhado, do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida, como vemos os corpos inertes absorverem a luz. Este seria então o fluido vital, que, segundo certas opiniões, não seria outra coisa senão o fluido elétrico animalizado, também designado pelo fluido magnético, fluido nervoso, etc. Seja como for, há um facto incontestável, pois resulta da observação. É que os seres orgânicos possuem uma força íntima que produz o fenómeno da vida, enquanto essa força existe. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela independe da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Enfim, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e pensamento, há uma dotada de um senso moral especial que lhe dá incontestável superioridade perante as outras, e que é a espécie humana. Compreende-se que, com uma significação múltipla, a alma não exclui o materialismo, nem o panteísmo. Mesmo o espiritualista pode muito bem entender a alma segundo uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser material distinto ao qual dará qualquer outro nome. Assim,
essa palavra não representa uma opinião, é um proteu, ou seja, aquilo que muda facilmente de opinião, que cada qual ajeita a seu modo, o que dá origem a tantas disputas intermináveis. Evitaríamos igualmente a confusão, mesmo empregando a palavra alma nos 3 casos, desde que lhe ajuntássemos um qualificativo para especificar a maneira pela qual a encaramos ou a aplicação que lhe damos. Ela seria então um termo genérico, representando ao mesmo tempo o princípio da vida material, da inteligência e do senso moral, que se distinguiriam pelo atributo, como o gás, por exemplo, que se distingue ajuntando-se-lhe as palavras hidrogênio, oxigênio e azoto. Poderíamos dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital, para designar o princípio da vida material. A alma intelectual, para o princípio da inteligência, e a alma espírita, para o princípio da nossa individualidade após a morte. Como se vê, tudo isto é questão de palavras, mas questão muito importante para nos entendermos. Dessa maneira, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual seria própria dos animais e dos homens, e a alma espírita pertenceria somente ao homem. Acreditamos dever insistir tanto mais nestas explicações quanto a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. Devendo repetir frequentemente a palavra alma no curso desta obra, tínhamos de fixar o sentido em que a tomamos, a fim de evitar qualquer engano. Vamos agora ao principal objetivo desta instrução preliminar. Bom, essa será a matéria a analisar na nossa próxima live. Por hoje, ficamos por aqui e desde já deixamos o nosso convite para que nos acompanhem no próximo estudo. Agradecidos pela vossa presença, nos despedimos e até breve.